Não venha ao Natal este ano, vai ser estranho, minha mãe disse. Meu irmão acrescentou que sim, eu estragaria a foto da família. Então eu cortei relações com eles, me casei sem contar a ninguém. Quando as fotos explodiram na internet, o colapso deles expôs exatamente quem eles realmente eram para todo mundo. Olá, Reddit, minha família passou anos escolhendo meu irmão em vez de mim, então eu construí minha própria vida, me casei com a mulher certa e cortei o barulho. Eles não lidaram bem com isso. Antes de o verdadeiro caos começar, aqui está o começo. Meu nome é Romeu Luciano, eu tinha 29 anos na época, um inspetor naval trabalhando a partir de Tacoma. Eu passava minhas manhãs escalando navios e decidindo se eles eram seguros o suficiente para deixar o porto. Minha família nunca entendeu isso completamente. Minha mãe, Daniela, agia como se fosse uma fase excêntrica. Meu pai, Coulter, tentava fingir que entendia. E meu irmão mais velho, Nikolai, casado com Lucille, chamava tudo simplesmente de coisas de barco. O único que levava isso a sério era meu tio Giovanni, o irmão mais velho do meu pai. A névoa tinha se assentado espessa sobre o porto de Tacoma quando subi em um navio de carga naquela manhã. Um marinheiro veio logo atrás de mim, esperando que eu pulasse metade da inspeção. Você realmente precisa verificar tudo isso? Ele perguntou. Eu me agachei ao lado de um suporte de escotilha e bati no metal. O frio atravessou minhas luvas. Meu joelho deu uma fisgada quando mudei o peso, uma dor antiga que eu fingia não existir. Ajustei mesmo assim. A dor não tinha direito a voto, a precisão tinha. Nem tudo o que eu dizia importava, apenas as partes que impedem você de afundar. Se isso for um problema, tente respirar debaixo d'água. Ele não insistiu novamente. Eu me movi pelo navio com o mesmo padrão firme que usava havia anos, fotos, anotações, medições, conversas curtas quando necessário. Alguns membros da tripulação me observavam como se eu estivesse ali para arruinar o dia deles. Talvez eu estivesse, se algo falhasse no mar, ninguém culpava o oceano. No meio da inspeção, o capitão tentou a sorte. Estamos com um cronograma apertado, ele disse. Acha que dá para terminar rápido? Eu o observei uma vez, sem ficar impressionado. Claro, eu disse, desde que você esteja bem em pular verificações de segurança. Não sou eu quem vai navegar com essa coisa. Ele recuou imediatamente. Ao meio-dia, eu tinha terminado a inspeção, entreguei a papelada e desci pela prancha com o mesmo passo calmo de sempre. Mais um navio liberado, mais uma tripulação que não acabaria na água porque alguém quis atalhos. Em casa, as luzes da garagem se acenderam, revelando minha motocicleta no meio do concerto. Metade da fiação vinha me incomodando a semana inteira. Separei as ferramentas e comecei a trabalhar. Máquinas sempre escutavam, pessoas não. Por volta das 4 horas, alguns amigos apareceram. Diziam que vinham para passar o tempo, mas sempre surgiam quando sentiam cheiro de comida. Eu cozinhei, porque ver eles usando micro-ondas era doloroso. Eles discutiam sobre esportes enquanto eu selava o frango e misturava legumes na frigideira. Agiam como se eu tivesse feito mágica. Deixei que aproveitassem a ilusão. Quando foram embora, me virei para uma prateleira de madeira que eu estava construindo para o corredor. Cortes limpos, encaixes firmes, nada complicado, apenas bom trabalho. Não precisava de aplausos, só precisava ser feito direito. A porta se abriu sem bater. Só uma pessoa tratava minha casa daquele jeito. Giovanni entrou, sacudindo o ar frio do casaco. Essa prateleira ainda está de pé, ele perguntou. Por enquanto, eu disse. Se cair, vou colocar a culpa em você. Ele bufou e pegou um nível da bancada. Trabalhamos juntos do jeito que sempre trabalhávamos, rápido, em silêncio e sem perguntas desnecessárias. Giovanni nunca ficava em cima nem corrigia, ele apenas ajudava. Quando a prateleira foi fixada, ele limpou as mãos e disse que tinha esbarrado com minha mãe mais cedo. Ele disse que ela estava empolgada com meu irmão de novo. Aparentemente ele fechou algum grande negócio. Eu assenti uma vez e disse que alguém avisasse o mundo, talvez ele tentasse aceitar um elogio normal da próxima vez. Giovanni riu. Ela quase flutuou falando dele, ele disse. Normal. Eu disse que se ela elogiasse mais forte, ele ia declarar isso como renda. Ele riu ainda mais alto. Meu telefone vibrou na bancada. Grupo da família. Senti Giovanni olhar para ele. Você vai ver isso, ele perguntou. Vou me arrepender de qualquer jeito, eu disse, pegando o telefone. Nikolai escreveu primeiro dizendo que tinha fechado outro contrato naquele dia e que o time disse que nunca tinha visto números serem tratados de forma tão suave. Daniela respondeu dizendo que estava muito orgulhosa de você, querido. Coulter acrescentou que era assim que se fazia. Eu bloqueei a tela e coloquei o telefone virado para baixo. Giovanni ergueu uma sobrancelha. Sem resposta. Eu encarei a tela tempo suficiente para sentir o velho reflexo acordar. Depois respondi apenas silêncio. Giovanni entendeu o custo disso pelo olhar.
Depois que ele foi embora, eu limpei a garagem, conferi a motocicleta e olhei mais uma vez para a prateleira instalada. Tudo estava onde precisava estar. Tudo funcionava porque eu me certificava disso. As docas jogariam outra coisa em mim na manhã seguinte, elas sempre jogavam, e eu lidaria com isso do mesmo jeito que lidava com tudo, firme, atento e sem me dobrar para ninguém que não tivesse merecido. Eu liguei para Daniela 3 dias antes do Natal, mais por hábito do que qualquer coisa. Eu já tinha uma ideia de como seria, mas não era do tipo que evitava uma conversa só porque podia ficar estúpida. Ela atendeu no segundo toque. Romeu, ela disse, animada demais, como se estivesse lendo um roteiro sobre Natal. Eu me encostei no balcão e perguntei a que horas deveríamos chegar. Houve uma pausa, longa o suficiente para eu imaginar ela mordendo o lábio. Talvez não venha este ano. Foi direto. Meu estômago apertou como se ainda não tivesse aprendido que eles nunca me escolheriam. Mantive a voz neutra por hábito. Antes que eu dissesse qualquer coisa, Coulter falou ao fundo, alto o suficiente para eu ouvir. Vamos manter simples desta vez. Eu ergui uma sobrancelha, mesmo sabendo que ninguém podia ver. Simples como em menos cadeiras ou menos oxigênio. Daniela tropeçou nas palavras e disse que não, querido, era só que Nicolai e Lucille iam receber, haveria convidados que eu não conhecia e poderia ser complicado. Complicado, eu repeti. Certo. Foi quando Nicolai pegou o telefone. Eu ouvi o sorriso de deboche na voz dele antes mesmo de falar. A gente não quer que você mate o clima. Eu deixei um segundo passar e então disse para ele parar de falar, problema resolvido. Ele se irritou, dava quase para ouvir o maxilar travar, mas não conseguiu responder antes de eu dizer Feliz Natal e encerrar a chamada. 1 minuto depois, meu telefone vibrou de novo. Grupo da família. Eu abri porque não tinha medo de palavras numa tela. Nicolai escreveu que ótimo, sem clima estranho este ano. Eu coloquei o telefone de lado e subi as escadas, onde minha namorada, Lilith, estava embrulhando um presente para Giovanni. Ela levantou o olhar quando eu entrei. Era sua família, ela disse. Não foi uma pergunta. Eles me expulsaram da ilha, eu disse. Você ainda quer passar o Natal comigo ou devo entrar na fila de um abrigo? Ela amarrou a fita e se levantou. Você vai fazer o café da manhã, ela disse. É tudo de que eu preciso. Passamos a manhã de Natal exatamente do jeito que eu preferia. Eu fiz café e panquecas, ela roubou metade das minhas frutas vermelhas e trocamos presentes no sofá enquanto a chuva batia nas janelas. Sem drama, sem encenação, sem fingimento. Giovanni ligou por volta do meio-dia. Imaginei que eles tivessem te banido. Ele disse imediatamente, parabéns. Eu falei que ele ganhou o prêmio de palpite mais preciso. Ele resmungou em riso. Quer companhia ou vocês dois estão fazendo a própria coisa? Estamos bem, eu disse. Aproveite o seu dia, velho. Diga a Lilith que mandei um oi, ele respondeu, e desligou sem nenhuma tentativa de cavar detalhes. Era por isso que eu o mantinha por perto. Ele realmente respeitava limites. Lilith e eu passamos o resto do dia vendo filmes, preparando o jantar e ignorando todas as ligações ou mensagens de números que pareciam vir de parentes. Não abri nada. Se alguém quisesse reclamar, podia ensaiar as falas primeiro. Na manhã depois do Natal, meu telefone apitou de novo. Daniela. Desta vez direto, Daniela. Jantar na nossa casa, esteja aqui às 6. Não era uma pergunta nem um convite. Era uma ordem, como se eu tivesse que bater continência. Eu respondi com uma única palavra. Romeu, não. Coloquei o telefone de lado e voltei a lixar um pedaço de madeira para outra prateleira. 1 minuto depois, vibrou de novo, mas nem me dei ao trabalho de olhar. O que quer que fosse seria previsível. Mais tarde naquela tarde, Giovanni ligou outra vez, desta vez com um suspiro na voz. Sua mãe entrou em contato, ele disse. Ela está dizendo aos parentes que você está guardando rancor. Deixe que acreditem no que ajuda eles a dormir, eu disse. Você não está com raiva, ele perguntou, mais curioso do que preocupado. Não há nada para ficar com raiva, eu disse. Eles tomaram uma decisão, eu tomei outra. Giovanni fez um som de aprovação. Tudo bem então. Só conferindo. Desligamos, e eu voltei para a bancada de trabalho. Lilith entrou um momento depois, se encostou no batente da porta e perguntou se estava tudo resolvido. Resolvido o suficiente, eu disse. Ela assentiu uma vez e veio ficar ao meu lado, olhando a madeira recém-lixada. Ela não pediu um resumo do drama, não me disse como eu deveria me sentir, não pressionou. Ela apenas ficou ali comigo, como se aquele fosse o lugar dela. Isso bastava. No fim do dia, a peça em que eu estava trabalhando estava pronta, a casa estava quieta e a bobagem de feriado já tinha desaparecido. Pelo retrovisor, eles tinham traçado a linha deles. Eu simplesmente a respeitei.
Se quisessem me transformar no vilão em reuniões de família, estavam à vontade para o teatro. Eu não estava assistindo à apresentação de qualquer forma. O inverno seguiu em frente depois disso. Janeiro chegou molhado e cinza, e o silêncio permaneceu exatamente do jeito que eu havia construído, de propósito. Quando o começo da primavera apareceu, o barulho da minha família tinha virado estática de fundo. Lilith e eu não falávamos muito sobre eles, porque não precisávamos. Eu já tinha visto Lilith lidar com pressão muitas vezes, mas observá-la no trabalho era outro nível. A clínica psiquiátrica que a família dela possuía em Tacoma funcionava como uma máquina, e ela era a peça que impedia tudo de travar. Quando ela caminhava pelo corredor, a equipe se endireitava sem perceber. Enfermeiros faziam perguntas rápidas, ela respondia sem diminuir o passo. Direta, calma, sem movimentos desperdiçados. Um paciente levantou a voz em uma das salas de consulta quando eu passava a caminho de encontrá-la para o almoço. Antes que eu pudesse intervir, ela já tinha resolvido. Ela ficou perto da porta, postura relaxada, mas firme. Sr. Ains, ela disse com voz estável. O senhor está frustrado, não é perigoso. Sente-se, vamos falar do problema real. Ele se sentou imediatamente. Quando ela saiu alguns minutos depois, me deu um pequeno aceno, como se nada de incomum tivesse acontecido. Pronto, ela perguntou. Sempre, eu disse. Almoçamos em um lugar perto da água. Eu gostava do lugar, e ela gostava porque servia um chá decente. Alguns dos meus amigos chegaram no meio do almoço, pessoas que me conheciam há tempo suficiente para pular formalidades. Meu amigo Aaron olhou para Lilith e disse que então ela era médica famosa. Lilith o corrigiu sem piscar. Psiquiatra. A palavra médica é vaga demais. Hoje em dia todo mundo tem uma. Aaron riu e disse que ela era divertida. Ela não tentou agradar ninguém, não mudou o tom para parecer mais simpática. Ela apenas continuou sendo exatamente quem era, e de alguma forma isso fazia todo mundo se aproximar em vez de se afastar. Mais tarde, em uma reunião de amigos, um cara que tinha energia demais e educação de menos tentou impressioná-la com o suposto entendimento dele de psicologia. Ele a encurralou com um copo na mão e disse que tinha lido na internet que psiquiatria era 90% adivinhação e que devia ser um trabalho fácil. Lilith não vacilou. Ela inclinou levemente a cabeça e disse que, se adivinhar funcionasse, as habilidades de conversa dele seriam melhores. Ele se calou tão rápido que eu quase aplaudi. Ela voltou até mim como se nada tivesse acontecido. Você faz amigos em qualquer lugar, eu disse. Vai ficar tudo bem, ela respondeu. Feridas no ego são tratáveis. Estar perto dela parecia limpo. Sem drama, sem pretensão, sem barulho, apenas duas pessoas que entendiam como se mover por um ambiente sem tropeçar uma na outra. Eu não planejei o pedido. Não havia um grande momento esperando nos bastidores. Aconteceu numa manhã de sábado, enquanto fazíamos o café da manhã juntos. Ela estava na bancada cortando frutas, cantarolando algo que eu não reconhecia. Coloquei a frigideira de lado, limpei as mãos e disse, Lilith. Ela levantou o olhar imediatamente. O que houve? Nada, eu disse. Case comigo. Direto. Sem discurso, sem preparação. Ela não piscou. Sim. Foi isso. Sem suspiro, sem mãos trêmulas, sem teatro. Ela disse do mesmo jeito que lidava com tudo, direta, segura, sem procurar permissão de ninguém. Terminou de cortar a fruta e me entregou um pedaço. Pressão não era o estilo dela. Confiança era. Depois do café da manhã, sentamos à mesa e abrimos meu laptop. Eu esperava que ela perguntasse quem iríamos convidar, quantos convidados queríamos, como lidar com a família. Ela não mencionou nada disso. Abriu opções de locais, perguntou quais meses eu preferia e fez anotações. Nenhuma palavra sobre Daniela, Coulter ou Nicolai. Nenhuma pergunta sobre se eles fariam parte de qualquer coisa. Ela também não perguntou por que eu não os mencionei. Observei enquanto ela rolava calmamente por uma lista de locais, avaliando cada um como se estivesse escolhendo móveis de escritório. Foi aí que entendi a verdade, com a mesma clareza de como se ela tivesse dito em voz alta. Ela não estava planejando um casamento em torno de pessoas que não me queriam por perto. Ela estava planejando um em torno de nós. Eu escolhi um local menor com vista para o estreito. Ela concordou na hora. Ela escolheu uma data simples no começo do verão, longe o bastante do Natal para a poeira baixar, perto o suficiente para não dar tempo de ninguém interferir. Eu concordei imediatamente. Cada decisão veio rápido, porque nenhum de nós estava pensando em ninguém além de nós dois. Quando terminamos de reservar o básico, ela fechou o laptop e disse que meu tio deveria vir, Giovanni, ele iria gostar. Eu sorri e disse que ele ia chorar. Ótimo, ela respondeu, alguém deveria. Não discutimos o resto da minha família, porque não havia nada a discutir. A ausência dos nomes deles dizia mais do que qualquer discussão jamais poderia dizer.
Ela não me pressionou para explicar nada. Eu não precisava. Naquela noite, sentamos no sofá, as pernas dela sobre as minhas, o ambiente quieto exceto pelo zumbido do aquecedor. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e disse para eu dizer onde queria a lua de mel, que ela reservaria. Era assim que planejávamos tudo. Linhas retas, sem hesitação, sem fantasmas das expectativas de outras pessoas flutuando entre nós. Lilith não apenas se encaixava no meu mundo, ela o afiava, tornava tudo mais limpo, e fazia isso sem me pedir para mudar nada sobre quem eu era ou o que eu escolhia manter do lado de fora. Não dissemos isso em voz alta, mas ambos já sabíamos que aquele casamento não teria um único Luciano, além de Giovanni. O planejamento não demorou. Mantivemos pequeno, mantivemos limpo e deixamos os meses avançarem sem convidar opiniões demais. Ninguém. No começo do verão, tudo estava reservado. O local ficava numa elevação acima do estreito, silencioso, aberto, o tipo de lugar onde o vento fazia a maior parte da conversa. Lilith caminhou pelo terreno comigo na noite anterior, conferindo o espaço como se estivesse fazendo uma avaliação final. Ela não se agitou, não duvidou de nada. Quando parou perto do mirante, disse que aquele ponto era bom. Isso bastou. Na manhã do casamento, o ar estava limpo, surpreendentemente quente para a estação. As cadeiras estavam dispostas em fileiras simples, o arco envolto em flores brancas. Nenhuma decoração exagerada, nenhuma exibição coreografada, apenas linhas limpas e a vista sobre a água. Lilith se arrumou em um pequeno cômodo perto do jardim. Quando saiu com o vestido, simples, ajustado, do tipo que não precisava de brilho para fazer as pessoas olharem, a mãe dela se emocionou imediatamente. O pai apertou minha mão com mais força do que o normal. Era o estilo deles. Sem grandes discursos, apenas reconhecimento sólido. Giovanni chegou cedo, usando um terno que parecia ter sido passado por ele mesmo. Deu um tapa nas minhas costas e disse que eu parecia saber exatamente o que estava fazendo. Atuando, eu respondi. Ele sorriu de canto e disse que estava convincente. Ele não mencionou Daniela. Não perguntou sobre Colter ou Nicolai. O silêncio dele me disse que já sabia exatamente como as coisas estavam e aprovava. Os convidados se sentaram, no máximo 40 pessoas, colegas de trabalho de Lilith, seus amigos mais próximos, a família dela e alguns dos meus, pessoas que tinham aparecido por mim de forma consistente ao longo dos anos. Nenhuma cadeira vazia esperando por fantasmas. Quando o violino começou, eu me posicionei na frente. O corredor não era longo, mas Lilith levou o tempo dela ao percorrê-lo. Ainda bem. Que deixassem olhar. Ela valia a pena ser vista. Ela parou diante de mim com aquele sorriso pequeno e contido que sempre usava quando estava realmente feliz. Você está pronta? Ela perguntou em voz baixa. Estou, eu disse. Vamos resolver isso. O celebrante manteve tudo eficiente, curto, leitura simples de votos. Lilith disse os dela como se estivesse fazendo uma promessa que já tinha decidido havia muito tempo. Quando chegou a minha vez, mantive os meus limpos e firmes. Eu escolho você, eu disse, todos os dias até que a morte nos separe. Os dedos de Lilith apertaram os meus, aquela era a versão dela de se emocionar. Quando o celebrante nos declarou casados, Lilith não foi para um beijo dramático. Ela se inclinou, me beijou como se ainda tivéssemos outras coisas para fazer depois e soltou o menor suspiro, que eu senti mais do que ouvi. A recepção foi exatamente como uma recepção deveria ser, relaxada, genuína. A mãe de Lilith abraçava a cada 10 minutos. O pai dela me disse 2 vezes que gostava da minha confiança. Giovanni evitou dançar fingindo que o joelho doía, mas todo mundo sabia que ele só odiava a coreografia. Sem drama, sem interrupções, sem aparições repentinas de pessoas que queriam crédito por terem me criado. O dia avançou suavemente de um momento para o outro, como se pertencesse a nós e a mais ninguém. Quando fomos embora, o sol estava se pondo, tingindo a água de dourado. Lilith enfiou a mão na minha e disse que aquilo tinha sido melhor do que a maioria das sessões de terapia. Menos risco, eu disse. Ela riu de leve e encostou no meu ombro enquanto caminhávamos até o carro. 3 dias se passaram antes de qualquer um de nós postar algo. Lilith publicou 2 fotos, uma de nós caminhando de volta pelo corredor e outra da recepção em que eu olhava para ela como se ela tivesse me feito uma pergunta. Sem legendas. Eu postei minhas próprias 2 fotos naquela noite, o suficiente para reconhecer o momento, não o bastante para alimentar a curiosidade de ninguém. As postagens ficaram quietas por alguns dias, então as capturas de tela começaram a circular, redes de família, primos, grupos de conversa, o canal habitual de pessoas que precisavam de plateia. Foi quando o telefone começou a vibrar, não com parabéns, mas com reconhecimento. Alguém, provavelmente um primo, enviou as capturas para Daniela. Ela e Colter devem ter passado por cada postagem 3 vezes tentando entender como um casamento aconteceu sem a aprovação deles, sem as cadeiras deles, sem os sorrisos ensaiados ao fundo. Eu não verifiquei as mensagens deles.
Não precisava. Já conseguia ouvir a indignação se formando. Enquanto eles estavam em espiral, Lucille se envolveu imediatamente. Ela pegou uma das fotos de Lilith, especificamente a do corredor, e postou em um chat social local cheio de amigas dela, aquele tipo de lugar onde as pessoas chamam fofoca de atualização para se sentirem produtivas. A legenda dela dizia que algumas pessoas realmente acham que são importantes. Preciso, considerando que foi ela quem postou. Lilith me mostrou a captura enquanto limpávamos a cozinha. Eu balancei a cabeça uma vez. Ela deve estar cronicamente entediada, Lilith disse. 10 minutos depois, o telefone de Lilith vibrou de novo. Um pedido de mensagem, Lucille. Devíamos almoçar algum dia. Eu adoro mulheres inteligentes. Você seria uma adição tão divertida ao nosso círculo. Lilith respondeu enquanto estava em pé no balcão. Obrigada, minha agenda está cheia. Educado, final, profissional. Lucille imediatamente enviou outra mensagem dizendo que não tinha percebido que terapeutas eram tão ocupadas, devia ser fofo para ela. Lilith leu e, dessa vez, não corrigiu a palavra. Não valia o oxigênio. Ela bloqueou o telefone. Ela está emocional, disse calmamente. Essa é uma palavra educada para isso, eu disse. Ela vai escalar, acrescentou Lilith, como se estivesse prevendo o tempo. Deixa, disse. Lucille não gostava de ser ignorada. Mais 2 postagens passivo-agressivas apareceram online dentro de 1 hora, todas vagas, todas direcionadas, todas escritas para uma plateia que adorava drama, desde que fossem direto. Lilith ignorou todas. Eu não desperdicei fôlego reconhecendo nada disso. O casamento tinha sido feito do nosso jeito, silencioso, seletivo, livre de pessoas que só se importavam com mapa de assentos e aparências. E agora, pela primeira vez, minha família entendeu que não tinha sido esquecida. Tinha sido deixada de fora. Ao anoitecer, meu telefone começou a vibrar como se alguém estivesse tentando soltar a bateria. Primeiro Daniela ligou, depois ligou de novo, depois Coulter tentou. Então os dois passaram para mensagens, parágrafos longos e quebrados, culpa enfiada entre cada linha. Por que você faria algo assim sem nos contar? Você envergonhou a família inteira. Isso não é como adultos se comportam. Somos seus pais, merecíamos estar lá. Eu deixei a enxurrada entrar até que as notificações se empilhassem umas sobre as outras. Por fim, atendi uma ligação só para acessar o barulho. A voz de Daniela disparou imediatamente perguntando como eu pude me casar sem convidá-los e se eu tinha noção de como isso fazia eles parecerem. Eu não achei que vocês se importassem com como eu pareço, eu disse, então devolvi o favor. Coulter pegou o telefone e disse que aquilo era mesquinho, que eu os tinha pego de surpresa. Você me disse para não ir ao Natal, eu o lembrei. Um casamento pareceu mais complicado do que um jantar. Não queria tornar as coisas constrangedoras. Isso calou por 2 segundos. Daniela voltou a falar dizendo que não tinham querido dizer daquele jeito, que eu ainda assim deveria ter contado, que eles eram minha família e que eu tinha tomado decisões. Eu disse que tomei as minhas. Ela puxou o ar bruscamente, um suspiro ofendido que tinha aperfeiçoado após anos de prática. Seu irmão está devastado, ela disse, ele se sente traído, e a Lucille fez uma postagem em grupo sobre o meu casamento. Eu disse que ela sobreviveria. A voz de Daniela subiu, Romeu, você está sendo cruel. Eu desliguei. Não com raiva, apenas de forma eficiente. Não havia mais nada que valesse a pena ouvir. 10 minutos se passaram, tempo suficiente para eles irem do choque à investigação, e então aconteceu, o momento que eu esperava, mas que ainda assim achei patético. As ligações pararam, as mensagens diminuíram e surgiu uma nova. Quem é o pai da Lilith? Aí estava. Eu não respondi, mas não precisei. Daniela tentou de novo. Daniela perguntou se a família dela possuía alguma coisa, disse que tinham ouvido que eles administravam clínicas psiquiátricas, perguntou se isso era verdade e por que eu não tinha dito nada. O tom era completamente diferente, de repente suave, de repente respeitoso, de repente curioso sobre detalhes que tinham ignorado por 1 ano. Desta vez fui eu que liguei para eles, não porque merecessem, mas porque algumas coisas precisavam ser ditas em voz alta. Daniela atendeu imediatamente. Querido, nós não sabíamos que a família dela era estabelecida. Eu disse que era engraçado como o tom dela tinha mudado no segundo em que percebeu que Lilith não era comum. Isso não é justo, ela insistiu. Não, eu disse. O que não foi justo foi vocês me excluírem do Natal porque eu não me encaixava na estética do Nikolai. Coulter tentou salvar a situação dizendo que estavam tentando entender e que mereciam informações. Vocês não merecem nada, eu disse. Informação se conquista, respeito também. Silêncio. Eles não sabiam o que fazer com um limite claro. Nós só queremos nos reconectar, Daniela disse fracamente.
Vocês não quiseram se reconectar quando acharam que ela era apenas mais uma mulher namorando comigo, eu disse. Vocês só se importam agora porque foram procurar vantagem. Isso não é. Eu encerrei a ligação. Lilith estava à mesa lendo um arquivo quando voltei. Ela levantou o olhar, calma como sempre, percebeu a mudança de tom e perguntou se eles tinham sentido o cheiro de dinheiro. Eu disse que sim. Ela voltou às anotações como se tivesse respondido algo do outro lado da cidade. Enquanto isso, Lucília ainda corria a própria maratona. Outra captura de tela apareceu em uma história compartilhada, uma alfinetada vaga sobre pessoas agindo acima do seu lugar, sutil como um tijolo. Lilith recebeu mais 2 mensagens dela. Eu não quis dizer nada rude, você entendeu errado. E depois, antes mesmo de Lilith responder, já que você se casou com a família, seria bom conhecer as pessoas certas, conexões importam. Lilith digitou a resposta sem hesitar, agradeceu a oferta e disse que não estava disponível para networking social. Lucille respondeu instantaneamente dizendo que estava tentando ser legal e para Lilith não ser difícil. Lilith bloqueou o telefone e disse calmamente que ela estava confusa, que achava que proximidade era direito. A maioria acha, eu disse. Ela voltou ao trabalho sem se incomodar. A habilidade dela de cortar bobagens de forma limpa era uma das muitas razões pelas quais ela se encaixava no meu mundo melhor do que qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. A minha própria família não era nem de longe tão controlada. Na manhã seguinte, Daniela enviou um parágrafo sobre como a família deveria permanecer unida, seguido imediatamente por uma mensagem perguntando os nomes dos pais de Lilith. Coulter tentou a abordagem razoável dizendo que eu estava partindo o coração da minha mãe e que era só conversar para consertar isso. Eu respondi uma vez dizendo que não havia nada a consertar. Ele tentou ligar, eu não atendi. Nikolai tentou o próprio ângulo mais tarde naquela tarde. Disse que eu os tinha envergonhado, que as pessoas estavam fazendo perguntas e que eu deveria ter contado se ela vinha de dinheiro, porque isso poderia ter ajudado a família. Eu respondi que, se era isso que ele queria do meu casamento, ele nunca teve direito a informação alguma. Ele não respondeu até a noite. A casa ficou silenciosa novamente. Lilith e eu jantamos. Giovanni mandou um emoji de polegar para cima, um de verdade desta vez, porque tinha visto o barulho online e imaginado que eu tinha lidado com aquilo do jeito que ele esperava. Eu tinha. Minha família tinha mostrado que valorizava, e eu respondi na única linguagem que eles entendiam, ações claras, respostas curtas, portas fechadas. A reação deles não se esgotou, escalou do jeito que sempre escalava, devagar no começo e depois tudo de uma vez, como se pudessem pressionar um limite até ele quebrar. Daniela e Coulter fizeram o primeiro movimento 2 dias depois da mudança de tom. Eu só fiquei sabendo porque a gerente da clínica de Lilith ligou para ela durante o café da manhã. Lilith ouviu, expressão neutra, depois colocou o telefone na mesa e disse que meus pais tinham aparecido no escritório de Tacoma. Eu larguei o café e perguntei para quê, um tour. Eles alegaram que estavam por perto e queriam dar um oi. O tom dela não mudou, mas a sobrancelha sim. Tentaram passar pela recepção. Eu não precisava do resto, mas ela continuou dizendo que a equipe pediu que saíssem, eles se recusaram e disseram que tinham o direito de falar comigo. A segurança os escoltou para fora. Claro que sim. A clínica emitiu uma notificação formal de invasão. Bom, eu disse. O tema de hoje é consequências. Lilith assentiu uma vez, puxou o chá para mais perto e voltou a revisar um arquivo de caso, como se aquilo fosse a coisa menos interessante acontecendo no mundo dela. Ela nunca alimentava drama, deixava morrer de fome. Enquanto isso, meu telefone começou a vibrar como se estivesse tentando escapar. Daniela ligou primeiro, depois Coulter, depois Daniela de novo, sem recados de voz. Claro que não, covardes odeiam registros. Eu não atendi. A notificação de invasão já tinha dado a eles toda a conversa de que precisavam. Ao meio-dia, a próxima onda veio com Nikolai. Ele não foi sutil. Um contato em comum me enviou uma captura de tela de Nikolai se gabando durante uma reunião de trabalho de que tinha laços familiares com uma rede psiquiátrica e que podia abrir portas se as pessoas precisassem de conexões. Ele tinha listado os pais de Lilith pelo nome, como se tivesse crescido na sala deles. Balancei a cabeça uma vez e coloquei o telefone de lado. Ele não parou por aí. Descobri do jeito normal, pessoas encaminhando coisas que não queriam associadas aos próprios nomes. Um empresário me enviou uma captura do discurso de Nikolai, depois outro fez o mesmo. Um membro do conselho de um hospital encaminhou a mensagem com uma única linha perguntando se aquele era meu irmão. Nikolai estava se apresentando como parte da família, insinuando que podia organizar apresentações aos pais de Lilith. Então ele ficou mais ousado. Enviou um e-mail para um dos administradores da clínica pedindo para agendar uma conversa sobre possíveis oportunidades de colaboração. O administrador encaminhou o e-mail para Lilith com uma única linha perguntando se aquele cara estava bem. Lilith encaminhou para os pais. O pai dela ligou 20 minutos depois dizendo de forma direta que meu irmão estava confuso.
Eu corrigi dizendo que ele era consistente. Nós vamos lidar com isso, ele disse. E lidaram. O advogado deles redigiu uma carta de cessar e desistir tão afiada que poderia cortar aço. O documento detalhava cada mentira que Nikolai havia contado, o risco legal que ele carregava e as consequências caso continuasse usando o nome da família. Não foi enviado apenas para ele, foi enviado também às pessoas para quem ele vinha fazendo propostas, copiado de forma limpa como um recibo. Quando ele leu, a caixa de entrada já estava se enchendo de respostas curtas e portas fechadas. Nikolai durou 3 horas antes de entrar em colapso. Ele ligou primeiro para Daniela, que colocou no viva voz com Coulter, e os três decidiram que eu era o vilão. Nikolai gritou que eu tinha arruinado tudo, que tinha virado a família dela contra ele. Não, eu disse, você fez isso ao fingir que fazia parte de algo para o qual nem sequer foi convidado a observar. Daniela chamou meu nome e perguntou por que eu tinha deixado aquilo acontecer, dizendo que ele estava ficando mal e que as pessoas iam comentar. Coulter disse que eu precisava desfazer aquilo. Eu não atendi nenhuma das ligações. Quando a carta chegou, eles já estavam deixando mensagens de voz. Ainda covardes, só que mais barulhentos. Não era preciso ouvir para saber como o roteiro seguia: culpa, negação, autopiedade quando não conseguiam me atingir. Então tentaram o próximo alvo, Giovanni. Daniela ligou para ele primeiro, gritando que ele estava me escolhendo em vez deles, alto bastante para Giovanni afastar o telefone do ouvido. Estou escolhendo sanidade, ele respondeu, tente isso algum dia. Coulter interrompeu ao fundo exigindo que Giovanni me colocasse juízo na cabeça. Giovanni desligou no meio da frase. Mas eles não pararam. 2 dias depois, Nikolai encontrou Giovanni do lado de fora de uma loja de ferragens. Giovanni me contou naquela noite, enquanto limpava a graxa das mãos na minha oficina. Ele chegou como se quisesse negociar um sequestro, começou falando sobre querer paz na família e depois me culpou pela carta. Perguntei o que ele tinha dito. Giovanni sorriu e disse que falou que, se ele continuasse usando o nome das pessoas sem permissão, a próxima carta seria mais grossa. Bom. Giovanni acrescentou que Nikolai perguntou se ele podia falar comigo, explicar por que eu deveria assumir e consertar tudo. Eu ri e perguntei o que ele fez. Giovanni disse que mandou ele ir embora antes que esquecesse que estava sendo razoável. Soava exatamente como Giovanni. Depois disso, eles voltaram a tentar contato direto comigo. Eu li cada mensagem uma vez e bloqueei os 3 números. Sem discurso dramático, sem aviso, simplesmente acabou. Lilith me observou bloqueando e voltou para as anotações clínicas sem comentário algum. Ela nunca me parabenizou por impor limites nem perguntou se eu me sentia resolvido. Ela respeitava minhas decisões como fatos, não como emoções. No dia seguinte, meu telefone finalmente ficou quieto. Paz não foi algo que eu pedi, foi algo que eu impus. Giovanni apareceu naquela noite com uma caixa de parafusos e uma sacola de comida pronta, disse enquanto colocava tudo na mesa que eu estava oficialmente inacessível. Melhor decisão que tomei na semana, eu disse. Ele concordou e falou para eu continuar. Eu continuei, porque no momento em que as pessoas mostram quem são, não há motivo para deixar a porta destrancada para elas. 2 semanas depois da ordem de cessar e desistir, Nikolai apareceu batendo na minha porta da frente com força suficiente para sacudir o batente. Lilith levantou o olhar do sofá, nada impressionada. Ela ouviu por um segundo o ritmo irregular das batidas e o único par de passos na varanda. Ele está sozinho, ela disse, sem olhar para a janela. Nível de desespero alto. Eu abri a porta o suficiente para bloquear a entrada com o corpo. Nikolai estava ali respirando rápido demais, maxilar travado, olhos se mexendo, como se tivesse ensaiado um discurso inteiro na cabeça e esquecido metade. Precisamos conversar, ele disse, de homem para homem. Você teve sua chance de conversar meses atrás, eu disse, e usou para me expulsar do Natal. Conversa encerrada. Ele avançou um passo, eu não me movi. Ele bateu no meu peito com o ombro e recuou como se tivesse acertado uma parede. Você acha que é melhor que nós agora? Ele cuspiu. Não, eu disse, acho que sou separado. Há diferença. Ele bufou e passou a mão pelo cabelo. Você arruinou tudo, Romeu. Acha que eu queria aquela carta, que eu queria gente me questionando. Isso é culpa sua, você me envenenou contra eles. Eu não precisei, eu disse. Você se meteu nisso sozinho. Esse nome de família poderia ter aberto portas para mim, ele gritou. Você tentou roubar conexões de pessoas que nunca conheceu, eu interrompi. Se você não fosse meu irmão, isso seria uma estupidez que acabaria com sua carreira. Na verdade, ainda é. O rosto dele se contorceu de forma feia. Você acha que é intocável porque se casou com dinheiro. Acha que ninguém pode fazer nada com você. Inclinei a cabeça e perguntei se ele estava me ameaçando ou se era mais um seminário sobre o vitimismo dele. Nikolai avançou de novo, punho-se fechando, dizendo para eu não testar.
Disse que podia criar problemas e que eu não fazia ideia de quem. Mais um passo, eu disse baixo, e eu chamo a polícia para te escoltar, do mesmo jeito que a clínica escoltou Daniela e Coulter. Eu não blefo. Aquilo atingiu. Os ombros dele estremeceram como se alguém tivesse puxado um fio por dentro. Você é inacreditável, ele disse. Está escolhendo a família dela em vez da sua. Não, eu respondi, estou escolhendo pessoas que não mentem, não invadem propriedades nem usam meu nome como arma. Você não está na lista. Ele me encarou por alguns segundos, a boca abrindo e fechando como se quisesse um último ataque, mas não conseguisse escolher qual machucaria mais. Nada saiu. Ele recuou ainda me encarando e disse que isso não tinha acabado. Tem sim, eu disse, você só não gosta do final. Fechei a porta na cara dele. Ele não bateu de novo. 3 dias depois, Daniela e Coulter tentaram a própria encenação. Eles não precisavam do meu número para me encontrar, só de uma pessoa bem intencionada com boca grande e um conceito fraco de privacidade. Lilith e eu estávamos saindo de um restaurante em Tacoma, um dos poucos de que ela gostava porque não tentavam transformar o cardápio em frases inspiradoras. Saímos para a calçada e lá estavam eles, parados perto demais da entrada, fingindo coincidência. Daniela colou um sorriso que não alcançava músculo algum do rosto. Romeu, Lilith, que surpresa! Lilith ficou um pouco atrás de mim, braços cruzados, observando tudo como se fosse um experimento comportamental. Coulter avançou com a voz alta, dizendo que estavam contando aos amigos lá dentro quanto estavam orgulhosos de nós, os recém-casados, um momento tão empolgante, e olhou ao redor para ver se alguém ouvia. Eles queriam plateia, típico. Eu não dei. Vocês não podem fingir, eu disse. Guardem isso para pessoas que não viram o espetáculo de vocês no feriado. Daniela piscou rápido e disse, querido, você está entendendo errado. Você me disse para não ir ao Natal, eu respondi de forma direta. Agora está acenando para estranhos como se tivesse me criado seguindo um roteiro de filme. Escolha uma versão e se mantenha nela. O sorriso dela caiu. Coulter tentou intervir de novo dizendo que estavam tentando seguir em frente. Eu disse que eles não apareceram na minha vida quando importava, apareceram em um estacionamento quando era conveniente. A voz de Daniela quebrou em um lamento pedindo para eu parar de fazê-los parecer mal. Eu não faço vocês parecerem mal, eu disse. Vocês fizeram isso sozinhos. Um casal que passava diminuiu o passo, claramente ouvindo o tom. Coulter endureceu ao perceber que tinham perdido o controle da narrativa. Eu segurei a mão de Lilith e disse que tinha acabado. Lilith assentiu uma vez e passamos por eles. Daniela chamou meu nome uma vez, esticado como um pedido. Eu não me virei. Chegamos ao carro. Lilith se acomodou no banco do passageiro com calma. Isso foi conciso, ela disse. Eles preferem conciso, eu respondi. Ela colocou o cinto e disse que eles tentariam de novo. Não comigo. Ela não discutiu. Naquele fim de semana, Giovanni apareceu carregando 2 sacolas de supermercado como se fosse dono da entrada. Entrou direto na cozinha, descarregou massa, tomates, alho e pão como se soubesse exatamente o que estava fazendo e anunciou que eu ia cozinhar e que ele supervisionaria. Eu disse que normalmente era o contrário. Não quando família está envolvida, ele respondeu. Lilith colocou os pratos na mesa e perguntou qual família. Giovanni sorriu e disse que a única que sabe usar a campainha. Eu cozinhei, Lilith passou os ingredientes, Giovanni provou tudo antes de ficar pronto alegando que estava testando veneno. A casa se encheu de vapor quente, do barulho dos pratos e do som baixo de uma conversa normal, algo que meus pais nunca tinham dominado. Quando nos sentamos para comer, Giovanni levantou o copo de água e brindou a paz. Lilith acrescentou a paz conquistada. Eles tocaram os copos de leve. Eu encostei o meu nos deles. Nada dramático, apenas um gesto simples que dizia mais do que qualquer discurso poderia dizer. Ninguém mencionou Daniela, Coulter ou Nikolai. Ninguém precisava. As ações já tinham fechado a porta, e nós três, eu, Lilith e Giovanni, comemos juntos como pessoas que entendiam a diferença entre a família em que você nasce e a família que você escolhe de verdade. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Minha filha me desconvocou do casamento dela para que o pai rico do noivo pudesse levá-la até o altar. Em vez disso, quando ela me ligou perguntando sobre o serviço de buffet, eu respondi, eu não mencionei que cancelei tudo? Oi, Reddit. $34.000 investidos no casamento da minha filha e ela me liga para dizer que eu não estou mais convidado porque os novos sogros ricos acham que eu não combino com a estética deles. Meu nome é Wade, tenho 55 anos. Eu tinha 17 anos quando meu pai foi embora, deixou a mim, minha mãe e meu irmão mais novo com 2 meses de aluguel atrasado e uma geladeira praticamente vazia. Nenhum bilhete, nenhuma despedida, simplesmente desapareceu.
Lembro de estar sentado na nossa cozinha naquela noite com uma calculadora, tentando descobrir se eu poderia abandonar o ensino médio e trabalhar em tempo integral na oficina mecânica para manter as luzes acesas. Minha mãe me convenceu a não fazer isso, disse que a educação era importante, então eu fiz as duas coisas. Me formei enquanto trabalhava 40 horas por semana, trocando óleo e fazendo rodízio de pneus. Prometi a mim mesmo naquela noite que, se algum dia tivesse filhos, eles nunca se perguntariam se o pai deles iria voltar. Eles nunca teriam que escolher entre continuar na escola e manter a casa aquecida. Eles teriam todas as oportunidades que eu não tive. 38 anos depois, eu tinha cumprido essa promessa. Construí uma carreira como mecânico de motores a diesel, me casei com John quando tinha 23 anos, tive Holly 7 anos depois, subi até o cargo de supervisor da oficina, economizei dinheiro e garanti que minha filha nunca ficasse sem nada importante. Faculdade paga, carro pago, todas as oportunidades para fazer algo de si mesma, conquistadas por mim consertando caminhões às 5 da manhã em janeiro. A ligação chegou numa noite de terça-feira, enquanto eu estava grelhando hambúrgueres no quintal. $34.000 já investidos no financiamento do casamento da minha filha Holly até aquele momento, não que alguém estivesse contando. O nome de Holly apareceu na tela e eu imaginei que ela queria confirmar algo sobre o local ou o buffet. 8 meses de planejamento de casamento tinham sido 8 meses de eu fazendo horas extras e escrevendo cheques, enquanto ela me contava como Dylan Hastings e sua família de banqueiros de investimento estavam ajudando tanto com a visão do evento. No mês anterior, ela tinha me pedido para não mencionar o que eu fazia da vida no jantar de ensaio, disse que os colegas de Dylan não entenderiam trabalhos de colarinho azul, perguntou se eu poderia talvez dizer apenas que trabalhava com logística de transporte. Eu ri disso na época, achei que fosse nervosismo de casamento, estresse normal de noiva. Ela começou com conversa fiada antes de soltar a bomba. O pai de Dylan, Philip, queria levá-la até o altar, com a mãe de Dylan do outro lado, mais elegante assim, mais sofisticado, mais apropriado para o tipo de evento que eles estavam organizando. A família de Dylan estava acostumada a um certo nível de classe nessas coisas e eu não me encaixava exatamente na estética que eles estavam buscando. Coloquei a ligação no viva voz para que John pudesse ouvir. Minha esposa saiu para fora, olhou uma vez para o meu rosto e eu a vi passar de confusa para furiosa em cerca de 3 segundos. Ela tinha participado de todas as visitas aos locais, de todas as degustações de bolo, de todas as reuniões com todos os fornecedores. Ela vinha planejando esse casamento ao lado de Holly havia 8 meses. E piorou. Eu ainda poderia comparecer como convidado, mas teria que me sentar com a tia Carol no meio de algum lugar. As primeiras filas eram para os parceiros de negócios de Dylan, vindos de Nova York. Então veio o golpe final. Na verdade, eles tiveram que fazer escolhas difíceis sobre a lista de convidados, o espaço era limitado. Será que John e eu nos importaríamos de assistir a transmissão ao vivo de casa? Meu rosto ficou vermelho. Deixa eu ver se entendi direito, Holly. Eu estou pagando $34.000 por um casamento para o qual não fui convidado e você quer que eu assista no meu laptop? Pai, não seja dramático, não é assim. Então é como? Porque, do ponto de vista onde eu estou, você acabou de desconvocar seus próprios pais porque não somos ricos o suficiente para impressionar o papai do Dylan. Isso não é justo, a família do Dylan tem padrões e isso é importante para a carreira dele. Acabou aqui. Você quer que Philip Hastings te leve até o altar? Ótimo, então ele pode pagar por isso também. Desliguei antes que ela pudesse responder. John estava tremendo ao meu lado e eu sabia que tínhamos cruzado uma linha que não dava para desfazer. Liguei para o meu amigo Ray na manhã seguinte e nos encontramos na lanchonete do centro. Ray ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça e colocou mais açúcar no café. Disse que eu já sabia o que precisava fazer, que só havia uma maneira de lidar com o que Holly tinha feito e eu já sabia qual era. Acontece que o meu timing foi perfeito. Eu vinha anotando as despesas no aplicativo de notas do meu celular, apenas uma lista simples e contínua. Depósito do local, 8.500. Buffet, 12.000 fotógrafo, 3.200. Flores, 1.800. O vestido sozinho custou 4.100, com mais 600 para ajustes que Holly disse serem absolutamente necessários. Depois tinha o DJ, o bolo, os convites, os programas, as lembrancinhas, o local do jantar de ensaio. Toda semana, por 8 meses, mais uma despesa, mais uma transferência, mais um pedaço do meu salário desaparecendo na visão perfeita de Holly. O contrato do fotógrafo dizia reembolso total se fosse cancelado com mais de 60 dias de antecedência. Estávamos a 68 dias do casamento. O buffet tinha uma política de 50% de reembolso até 45 dias antes. A florista, 75%. A confeiteira ainda não tinha começado nada, então isso era território de reembolso total. Pequenos milagres. Ray fez as contas mais rápido do que eu. 16 ou talvez 17 mil de volta, se eu agisse rápido e contactasse todos os fornecedores antes dos prazos.
O suficiente para aquela viagem que John vinha querendo havia anos, aquela que sempre adiávamos porque estávamos economizando para o futuro da Holly. Ray riu tanto dessa ideia que quase se engasgou com o café. Disse que queria um cartão postal meu vivendo a melhor fase da vida enquanto Dylan explicava aos amigos senadores por que a recepção do casamento não tinha comida, nem flores e nem bolo. Passei o resto daquele dia ao telefone. John sentou ao meu lado na mesa da cozinha com a própria lista, dividindo as ligações comigo. Ela cuidou do bolo, das flores e da empresa de aluguel, enquanto eu fiquei responsável pelos maiores contratos. Trabalhamos como uma equipe, do jeito que fizemos tudo ao longo de 32 anos, passando bilhetes um para o outro com os valores dos reembolsos. Foi reconfortante. O fotógrafo inclusive pediu desculpas, disse que já vinha sentindo energias estranhas da Holly havia algum tempo, especialmente depois que ela ligou perguntando se ele poderia me apagar com Photoshop de qualquer foto em que eu aparecesse por acaso. Ele processou o reembolso ali mesmo e disse que entendia. O DJ foi fácil, profissional, 80% de volta, sem perguntas. O resort da lua de mel foi ainda mais simples, eles lidavam com cancelamentos o tempo todo. O buffet foi mais complicado, uma mulher chamada Lida, que tinha passado meses planejando o cardápio da Holly. Ela estava genuinamente animada com aquele casamento, tinha criado pratos personalizados. Eu me senti realmente mal cancelando algo de alguém que tinha colocado tanto trabalho de verdade no projeto, mas quando expliquei a situação, Lydia ficou em silêncio por uns bons 10 segundos. Então ela disse algo que nunca vou esquecer. Em 20 anos de profissão, ela nunca tinha ouvido nada tão cafona. Ela mesma cuidaria do cancelamento e devolveria cada centavo até às 5 da tarde. Nós cancelamos ou iniciamos o cancelamento de tudo, exceto o local do evento, que já era uma perda, pago integralmente, sem cláusula de reembolso. $8.500 perdidos, mas todo o resto estava em andamento. A estimativa grosseira nos colocava com cerca de 15 mil de volta. John começou a olhar opções de viagem, algo só para nós dois. Meu telefone começou a tocar por volta das 6. Holly. Eu recusei. Tocou de novo, recusei outra vez. As mensagens começaram a chover. Aparentemente, Lydia tinha ligado para ela para confirmar o cancelamento. Holly estava tendo um colapso completo por mensagem. Pai, o que você está fazendo? Lydia disse que você cancelou, isso não tem graça. Me liga agora. Mais mensagens, acusações, ameaças, promessas de que ela nunca perdoaria essa manipulação, que eu estava arruinando a vida dela por causa de sentimentos feridos, que a família do Dylan estava horrorizada, que eu estava provando exatamente porque eles não me queriam no casamento. Eu desliguei completamente o telefone. John perguntou o que eu queria para o jantar. Eu disse aqueles hambúrgueres da noite anterior. Nós os aquecemos e sentamos no quintal enquanto o sol se punha e, pela primeira vez em 8 meses, eu não estava preocupado com a próxima despesa do casamento, nem calculando horas extras, nem pensando em como fechar as contas do mês. O casamento agora era problema dela. A paz durou 3 dias. Então meu cartão de crédito foi recusado no supermercado. Eu estava comprando óleo de motor e carne seca quando a caixa disse que a transação não passava. Tentei o cartão de débito, a mesma coisa. Meu estômago afundou. Saí para fora para ligar para o banco, já passando pelas possibilidades na cabeça, fraude, roubo de identidade, erro de conta, nenhuma delas boa. Falei com um cara chamado Kevin, do setor de fraudes, que me disse que tinham congelado minhas contas por atividade suspeita. De acordo com os registros deles, eu tinha solicitado um empréstimo pessoal de $50 mil no dia anterior. A solicitação foi sinalizada porque pedia pagamento imediato para uma conta que não estava vinculada ao meu perfil. Eu disse ao Kevin que não tinha solicitado empréstimo nenhum. Ele disse que eu precisaria registrar uma denúncia de fraude e desligou. Liguei imediatamente para John e pedi que ela verificasse nossa conta bancária. Ouvi ela mexendo no laptop, abrindo, depois um silêncio longo demais, até que ela arfou. $7.500 tinham sido transferidos da nossa conta corrente naquela manhã. No campo de descrição dizia despesas do casamento. O nome de usuário era H. Donovan 2024, Holly. Eu me sentei na guia do estacionamento, sentindo como se tivesse sido atropelado por um dos caminhões que costumo consertar. Nós tínhamos configurado aquele acesso à conta quando a Holly saiu de casa para a faculdade, para emergências, uma dessas redes de segurança dos pais que parecem uma boa ideia na época, uma forma de ajudar se ela precisasse. John tinha esquecido completamente disso. Eu também, pelo visto. Holly não. Eu disse a John para ligar para o banco e denunciar como transação não autorizada, deixei o óleo de motor e a carne seca no atendimento ao cliente e dirigi de volta para casa, provavelmente mais rápido do que deveria. Quando cheguei, John estava ao telefone com o setor de fraudes do banco, com aquela calma específica na voz que significava que ela estava prestes a explodir. Abri meu laptop e acessei meu relatório de crédito pela primeira vez na vida. Quase vomitei.
Uma nova consulta de crédito do dia anterior, solicitação de empréstimo pessoal de $50.000, nada disso autorizado por mim, tudo usando meu número de seguridade social e informações de trabalho que só a família conheceria. Meu telefone tocou, uma investigadora de fraude do banco. Ela foi direto ao ponto, perguntou se eu tinha encontrado atividade não autorizada. Eu contei o que tinha acontecido. A investigadora não adoçou a situação. Aquilo era roubo de identidade, mesmo sendo minha filha, mesmo ela tendo tido acesso anteriormente por motivos legítimos. Usar esse acesso para iniciar transações não autorizadas era um crime. Eu estava pronto para registrar um boletim de ocorrência? Olhei para John. Ela tinha terminado a ligação dela e estava parada na porta da cozinha, braços cruzados, expressão firme. Ela sentiu uma vez. Sim. Eu estava registrando um boletim de ocorrência contra a minha própria filha. As 3 horas seguintes foram um borrão de ligações e formulários. A investigadora me guiou no processo de registrar o boletim de ocorrência online. Foi surreal digitar o nome da minha filha em um documento policial como suspeita, tornando tudo oficial. O banco emitiu alertas temporários de fraude em todas as minhas contas, novos números de conta, novos cartões e novas senhas. Eu tive que ligar para as 3 agências de crédito e colocar bloqueios de fraude no meu nome. Cada ligação levou cerca de 20 minutos, e em todas, eu tive que explicar o que tinha acontecido. John estava fazendo o mesmo, congelando o crédito dela, mudando senhas, passando por cada conta. Nós tínhamos várias instituições bancárias, cartões de crédito, contas de investimento, aposentadoria e seguros. Por volta das 7 daquela noite, eu ainda estava revisando contas quando John se aproximou com impressões do banco. Ela tinha ido mais fundo nos extratos e encontrado algo que piorou tudo. Ela analisou nossos extratos bancários do último ano inteiro, cada transferência para a conta da Holly, cada cheque que escrevemos para ela, cada pagamento pelo Venmo, ajuda com aluguel quando Dylan perdeu o emprego, 3 meses de pagamentos de $1.500 por mês, a entrada do carro dela, $6.500, resgates de cartão de crédito 4 vezes no último ano, totalizando $8.000, taxas de inscrição para pós-graduação, $2.000, móveis para o apartamento dela, $3.000. Contas médicas, 12 centenas, seguro do carro, 18 centenas, depósito de segurança para um novo apartamento, 3.000, uma conta emergencial de veterinário para um cachorro que eles pegaram e depois doaram, 900. A lista continuava. O total foi de $62.000, sem contar o casamento, sem contar dinheiro em espécie quando ela nos visitava, sem contar compras de supermercado, refeições ou combustível. Eu me sentei com força. 62.000 em um ano, mais os 34 do casamento. Nós tínhamos investido $96.000 nessa filha, quase 100.000, e ela ainda tentou roubar mais. Ray ligou por volta das 8 daquela noite. Eu contei a ele o que tinha acontecido, a fraude, o pedido de empréstimo, a transferência de $7.500. Ele ficou em silêncio por um bom tempo e perguntou se eu realmente estava prestando queixa. Eu disse que já tinha feito isso, que o boletim de ocorrência estava registrado, que o banco estava montando o caso e que eu tinha chegado ao limite. Ray me disse algo que eu precisava ouvir. Ele tinha passado pela mesma situação 3 anos antes com o filho dele, circunstâncias diferentes, mas a mesma traição, a mesma escolha. Ele tinha deixado passar, dado outra chance ao filho, sido pai compreensivo, e 6 meses depois o filho fez tudo de novo, limpou as economias do rei, falsificou cheques, fez um financiamento de carro no nome dele e deu calote, destruindo o crédito do rei por anos. Rei ainda estava lidando com as consequências. Ele disse que o único arrependimento dele foi não ter prestado queixa da primeira vez, que talvez, se tivesse feito isso, o filho tivesse aprendido alguma coisa, enfrentado consequências reais em vez de apenas mais uma conversa. Que permitir tudo não é o mesmo que amar. Eu agradeci e desliguei. John estava no sofá, analisando os extratos dos cartões de crédito linha por linha. Marca-texto na mão, destacando cada transação que precisávamos verificar. Ela tinha sido minha parceira por 32 anos, me apoiado em cada decisão difícil, nunca me fez sentir inferior por ser mecânico em vez de usar um terno corporativo. O telefone dela tocou, ela olhou para a tela, suspirou e atendeu no viva voz sem dizer olá. Holly começou imediatamente com acusações, sem nem verificar quem tinha atendido, perguntando por que tínhamos cancelado tudo, se tínhamos alguma ideia do que tínhamos feito, que aquele era o casamento dela, o dia especial dela, e que estávamos sabotando tudo porque nossos sentimentos tinham sido feridos. John deixou que ela terminasse e então fez uma pergunta simples, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Você roubou $7.500 de nós? Silêncio. Um silêncio longo e pesado. Mãe, eu posso explicar. Você solicitou um empréstimo de $50.000 usando o número de seguridade social do seu pai sem a permissão dele? Mais silêncio. Então Holly tentou justificar. O dinheiro ia ser dela de qualquer jeito, nós sempre tínhamos dito que ajudaríamos, e quando eu enlouqueci e cancelei tudo, ela não teve escolha.
Os pais do Dylan teriam ficado envergonhados. Seu pai registrou um boletim de ocorrência hoje à tarde. O banco está investigando. Você cometeu roubo de identidade. Haverá consequências. Holly mudou de estratégia. Começou a chorar. Disse que o casamento estava arruinado, que os pais do Dylan estavam furiosos, que o Dylan mal falava com ela, que ela precisava de nós, precisava dos pais. Você não vai receber mais um centavo nosso. Se você não devolver aqueles 7.500 até segunda-feira, nós vamos levar isso adiante criminalmente. Acabou, Holly. As lágrimas dela cessaram instantaneamente. A voz passou do choro para o frio em um segundo. Tudo bem, os pais do Dylan vão cobrir tudo. Eles disseram que vocês dois só estavam me atrasando mesmo. Eu não preciso de vocês. John desligou sem responder. Nós ficamos sentados ali, cercados por extratos bancários, relatórios de crédito e provas do roubo da nossa própria filha. Sentado ali, eu percebi uma coisa. Nós já tínhamos tomado nossa decisão. Não havia volta, nenhuma reconciliação que pudesse tornar aquilo aceitável. Tínhamos perdido nossa filha, ou talvez ela tivesse nos perdido. Na manhã seguinte, liguei para a investigadora e disse para prosseguir com a investigação. Meu amigo Pat, da oficina, acabou sendo mais útil do que eu esperava. O genro do Pat era paralegal e lidava com casos de fraude. Quando mencionei minha situação durante a pausa da manhã de quinta-feira, ele fez uma ligação ali mesmo. Um cara chamado Mike atendeu e fez 3 perguntas rápidas. Quando respondi, ele me disse para não contar nada a ela, deixar a investigação seguir o curso. Ele me enviaria uma lista de documentos. Em menos de 1 hora, antes do almoço, a lista do Mike chegou. 23 itens, cópias do boletim de ocorrência, extratos bancários mostrando as transferências não autorizadas, capturas de tela dos e-mails do pedido de empréstimo, mensagens de texto, contratos com fornecedores do casamento. Se aquilo fosse para o âmbito criminal, eu precisaria de documentação sólida. Passei meu horário de almoço trabalhando item por item. John estava fazendo o mesmo em casa. Ela tinha ligado dizendo que estava doente na biblioteca, algo que nunca fazia, e estava montando o próprio dossiê, cada e-mail que a Holly tinha enviado sobre despesas do casamento, cada mensagem pedindo dinheiro, cada fatura e contrato. A mulher era minuciosa quando queria ser. Quando cheguei em casa naquela noite, John tinha espalhado papéis por toda a mesa da sala de jantar. Ela havia criado uma linha do tempo de tudo, cada pedido de dinheiro, cada desculpa, cada promessa de nos pagar de volta que nunca aconteceu. A linha do tempo voltava 3 anos, 3 anos de nós dizendo sim quando deveríamos ter feito perguntas. Ao ver tudo organizado daquela forma, percebi algo, isso vinha se acumulando havia anos, o casamento foi apenas o ponto em que tudo explodiu. Holly vinha nos tratando como caixas eletrônicos havia muito tempo, e nós permitimos isso porque a amávamos, porque queríamos que ela tivesse oportunidades. No fim das contas, estávamos permitindo que ela se tornasse exatamente o que era agora, alguém que via a própria família como recursos a serem explorados, em vez de pessoas a serem amadas. Pat ligou naquela noite com mais notícias. O empréstimo que a Holly tinha feito em meu nome havia sido rastreado pelo banco. O dinheiro tinha ido para a conta de uma organizadora de casamentos. Ela estava tentando contratar alguém para consertar tudo de última hora. O banco congelou a conta quando percebeu que se tratava de fraude. A organizadora estava colaborando e devolvendo tudo, mas o detetive queria falar comigo. Na segunda-feira, eles estavam montando um caso de roubo de identidade, fraude e acesso não autorizado. John me perguntou o que eu queria fazer. Holly poderia enfrentar acusações criminais se eu decidisse prosseguir. Provavelmente não prisão por ser a primeira infração, mas haveria registro, liberdade condicional, serviço comunitário e multas. Eu disse que não sabia, Holly ainda era nossa filha, mas o que ela tinha feito era criminoso. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, então John disse algo que me surpreendeu. Disse que talvez isso fosse exatamente o que Holly precisava, que passamos a vida inteira protegendo-a das consequências e que talvez enfrentar consequências reais fosse a única maneira de ela aprender. Olhei para minha esposa. Ela nunca tinha sido a pessoa dura, nunca tinha sugerido esse tipo de amor rigoroso. Isso normalmente era comigo, mas ela estava certa. Talvez fosse hora de deixá-la enfrentar as consequências das próprias escolhas. 2 meses depois, era uma manhã de sábado, o dia anterior ao que teria sido o casamento. Meu telefone tocou às 7 da manhã, número desconhecido. A voz do outro lado era suave, educada, ensaiada. Philip Hastings, o pai do Dylan, disse que precisávamos conversar. Eu disse que não tínhamos nada para conversar. Ele discordou, disse que houve um mal-entendido sobre os arranjos do casamento, que as coisas tinham saído do controle. Eu ri e disse que não havia mal-entendido nenhum. O filho dele e minha filha nos desconvocaram de um casamento que eu estava pagando porque não éramos ricos o suficiente, porque os envergonhávamos. Depois, minha filha cometeu fraude tentando roubar ainda mais dinheiro de nós. Bastante direto.
Philip disse que o que Holly fez foi errado, mas jovens cometem erros quando estão sob estresse. O casamento era no dia seguinte, Holly estava abalada. A família dele tinha gasto 12 mil em um novo local, ele estava disposto a cobrir os custos restantes. Certamente todos nós poderíamos agir como adultos. Eu disse que esse era um problema dele, não meu. Philip tentou outra abordagem, disse que entendia que meu orgulho tinha sido ferido, que como pai ele compreendia como aquilo era difícil, mas que eu precisava pensar no que estava fazendo com minha filha. Eu realmente queria que ela se lembrasse de que o próprio pai sabotou o casamento dela? Eu disse que o pai dela não sabotou nada, o pai dela apenas deixou de ser um caixa eletrônico. Foi aí que Philip deixou cair a máscara. Senhor Donovan, vou ser honesto com você. Holly em breve fará parte da minha família, e minha família tem certos padrões. Dylan está sendo preparado para uma sociedade, e a esposa dele precisa vir de um contexto que fique bem nessa trajetória. Um pai mecânico de motores a diesel que faz cenas públicas por dinheiro não ajuda essa imagem. Então foi você que disse a Holly para nos desconvocar? Isso foi ideia sua? Eu sugeri que a festa de casamento refletisse o tipo de pessoas com quem Dylan trabalha profissionalmente. Holly concordou que suas origens humildes não precisavam estar em destaque em um evento onde metade dos convidados administra milhões em ativos. Diga-me uma coisa, Philip. Quando Dylan perdeu o emprego no ano passado e não conseguiu pagar o aluguel por 3 meses, quem cobriu as contas da Holly? Foi você ou foi o humilde mecânico de motores a diesel? Houve silêncio do lado de Philip. Eu praticamente consegui ouvi-lo tentando encontrar uma resposta que não o fizesse parecer um hipócrita. Ele não conseguiu. O casamento que você está pagando, espero que tenha bons fornecedores, porque todos os meus estão cancelados. A investigação de fraude está seguindo adiante e os 7.500 que a Holly roubou, se não estiverem de volta até segunda-feira, eu vou levar isso adiante criminalmente. Você quer casar seu filho com uma mulher com antecedentes criminais? Isso é problema seu. A voz de Philip ficou fria. Ele perguntou se eu era realmente tão vingativo. Ela escolheu o dinheiro e o status em vez da família. Essas foram as escolhas dela, não as minhas. Philip tentou me ameaçar, disse que eu não entendia com quem estava lidando, que ele tinha recursos e conexões. Eu disse para ele me observar e desliguei. Joan já estava acordada, sentada na cama, e me perguntou se Philip Hastings tinha realmente tentado me ameaçar, se ele tinha realmente admitido que armou tudo. Eu disse que sim, que basicamente ele tinha dito que éramos um peso, um constrangimento que precisava ser escondido para não prejudicar a carreira preciosa do Dylan. Joan disse que queria socá-lo na cara. Eu disse para ela entrar na fila. Nós nos levantamos e fomos fazer café. A casa estava silenciosa e tranquila pela primeira vez em meses. Não estávamos esperando a próxima crise nem a próxima exigência de dinheiro. Meu telefone continuou tocando o dia inteiro, número da Holly, do Dylan, números desconhecidos. Eu bloqueei todos e deixei todas as ligações irem para a caixa postal. O que quer que estivesse acontecendo com aquele casamento, não precisávamos saber. Na tarde de domingo, o dia que teria sido o casamento da Holly, Joe e eu estávamos no quintal fazendo absolutamente nada relacionado a casamento. O tempo estava perfeito. Eu não lembrava da última vez que tinha me sentido tão relaxado em um fim de semana, sem checar o telefone a cada 5 minutos, apenas sentado no quintal com minha esposa, bebendo chá doce e observando os pássaros brigarem pelo comedouro. Ray apareceu por volta das 2 com um pacote de 6 chás doces e um sorriso que dizia que ele tinha novidades. Ele se acomodou em uma das cadeiras do pátio, abriu um chá e balançou a cabeça como se não acreditasse no que estava prestes a me contar. Ele tinha encontrado Lydia, a fornecedora de buffet que eu tinha cancelado. Eles tinham se cruzado no mercado de produtores naquela manhã. Lydia reconheceu Reid quando ele tinha passado na oficina algumas semanas antes, e quando viu, precisou contar a alguém o que tinha acontecido. Ela tinha recebido uma ligação da Holly na noite de sexta-feira, por volta das 11 da noite, desesperada, praticamente surtando, implorando para que ela fizesse o buffet do casamento naquele dia. Ofereceu $10.000 por um trabalho no mesmo dia, $10.000 para preparar comida para 200 pessoas com menos de 36 horas de aviso. Lydia chegou a rir, achando que era algum tipo de piada, mas a Holly não estava brincando. Ela ficou furiosa quando Lydia riu, começou a exigir, e então, quando Lydia explicou que era literalmente impossível conseguir ingredientes e preparar comida para 200 pessoas em um dia e meio, Holly perdeu completamente o controle. Começou a gritar dizendo que garantiria que Lydia nunca mais trabalhasse naquela cidade, que o futuro sogro dela era um dos homens mais poderosos do estado e destruiria o negócio dela, e continuou assim por 3 minutos inteiros. Lydia gravou tudo, salvou o correio de voz e disse que estava aguardando caso Holly realmente tentasse cumprir as ameaças. 3 minutos da nossa filha tendo um colapso completo, ameaçando uma pequena empresária que não tinha feito absolutamente nada de errado. Eu me recostei na cadeira ouvindo tudo isso. Parte de mim se sentiu mal. John também não parecia feliz com nada daquilo.
Ela estava sentada com os braços cruzados, o maxilar tenso, aquele olhar que ela faz quando está se esforçando muito para não sentir pena de alguém que não merece. Mas era difícil sentir muita compaixão por alguém que tinha causado tudo aquilo a si mesma, que tinha roubado de nós, mentido para nós e nos tratado como obstáculos vergonhosos a serem superados. Rei terminou o chá e se despediu, disse para eu ligar se precisasse de qualquer coisa. O sol estava se pondo, pintando o céu de rosa, laranja e roxo. John falou primeiro. Ela me perguntou se eu achava que tínhamos falhado como pais, se tínhamos feito algo errado em algum momento que tivesse transformado a Holly em alguém capaz de fazer aquilo conosco. Pensei nisso e disse que achava que tínhamos dado a Holly todas as oportunidades para ser uma boa pessoa, que tínhamos mostrado que era trabalho duro pelo exemplo, que tínhamos explicado o que a família deveria significar. Se ela escolheu ignorar tudo isso por causa de um homem com dinheiro, um cargo sofisticado e pais com títulos de clube de campo, isso era responsabilidade dela, não nossa. John perguntou o que eu diria à investigadora na segunda-feira. Ela tinha ligado na sexta-feira dizendo que já havia provas suficientes para seguir com as acusações, se eu quisesse. Eu disse que ainda não tinha certeza, mas estava inclinado a deixar que seguissem em frente. Nesse momento, meu telefone vibrou, uma mensagem de texto de um número desconhecido. Abri mesmo assim. Pai, sou eu, por favor não bloqueie esse número, eu preciso falar com você. O casamento foi um desastre, tudo deu errado, o Dylan não fala comigo, a empresa dele o chamou, eu cometi um erro, por favor, eu preciso de você. Mostrei para John. Ela leu, não mudou a expressão e me devolveu o telefone sem dizer uma palavra. Perguntei o que ela queria fazer. A resposta dela foi clara e firme. Ela queria terminar de trocar os vasos dos tomates, queria planejar uma viagem de verdade para nós, olhar hotéis, restaurantes e praias, e no dia seguinte, queria que eu dissesse ao detetive para fazer o trabalho dele. Perguntei se ela tinha certeza, porque depois disso não haveria volta. Ela tinha certeza. Não respondi à mensagem, desliguei completamente o telefone. John aproximou a cadeira da minha e ficamos ali observando o céu. Ela voltou a mencionar a viagem, algo só para nós, algo que tínhamos conquistado. Nós tínhamos um plano. Na manhã de segunda-feira, liguei para a investigadora e disse para prosseguir. Ela disse que já havia provas suficientes para avançar com as acusações e que o promotor entraria em contato. John tinha voltado ao trabalho, precisando da normalidade. Eu estava na oficina fazendo uma troca de óleo quando Pat veio me buscar e disse que havia alguém na recepção que precisava falar comigo. Holly estava lá, parecendo ter envelhecido 5 anos em uma semana. Maquiagem borrada, cabelo sujo, vestindo calça de moletom e um velho moletom da faculdade, olhos inchados e vermelhos, tinha chorado recentemente e estava prestes a chorar de novo. Eu não dei a ela a chance de começar. Você precisa ir embora, não há nada para conversar, a polícia está envolvida, o que quer que você tenha vindo dizer, guarde para o seu advogado. Pai, por favor, só me escuta. Não. Você fez suas escolhas, você roubou de nós, mentiu para nós, nos tratou como lixo constrangedor que precisava ser escondido e agora quer que eu te escute. Mesmo assim, ela tentou, começou com pedidos de desculpa. Ela disse que sabia que tinha feito besteira, que tinha dito coisas terríveis, mas que o estresse, a pressão dos pais do Dylan, tudo tinha saído do controle. Eu a interrompi e disse para não culpar o estresse. Você não estava estressada quando nos disse para assistir ao seu casamento por uma transmissão ao vivo. Você não estava estressada quando tentou fazer um empréstimo usando o meu número de seguridade social. Você fez escolhas deliberadas porque se importou mais com a opinião do Philip Hastings do que com a dos seus próprios pais. Eu estava tentando me encaixar no mundo do Dylan, ela respondeu, e esse é exatamente o problema. Você jogou fora sua família de verdade para impressionar pessoas que acham que somos lixo, pessoas que olham para nós de cima. Ela desabou em lágrimas e então me contou sobre o casamento, como metade dos convidados não apareceu, como os que foram passaram o tempo todo cochichando sobre o desastre, como Philip passou a recepção inteira pedindo desculpas por ela como se ela fosse o maior erro da vida dele, como Dylan mal olhou para ela a noite toda. Sinto muito que isso tenha acontecido com você, eu disse, e ela levantou o olhar com esperança nos olhos, mas eu não sinto o suficiente para consertar isso. A esperança morreu na hora, ela me encarou como se eu tivesse lhe dado um tapa. O casamento foi horrível, pai, tudo deu errado, e agora estão dizendo que eu posso ir para a cadeia. Você precisa retirar as acusações, por favor, eu vou devolver cada centavo, vou fazer o que você quiser, só faça isso desaparecer. Provavelmente não cadeia, primeira infração, você vai pegar liberdade condicional, serviço comunitário, mas sim, você vai ficar com antecedentes criminais, permanentes. Isso vai arruinar minha vida, os pais do Dylan não vão deixar ele se casar com alguém com ficha criminal, a empresa dele já chamou ele para questionar o julgamento dele, tudo pelo que eu trabalhei vai acabar. Eu deixei isso no ar por um segundo e então disse o que precisava ser dito. Você não trabalhou por nada disso. Sua mãe e eu trabalhamos.
Nós pagamos sua educação, seu carro, seu apartamento, seu casamento. Trabalhamos horas extras e turnos adicionais e cortamos o nosso próprio orçamento para que você tivesse oportunidades. E você nos pagou roubando de nós e dizendo à sua nova família que nós não éramos bons o suficiente para sermos vistos ao seu lado. Mas eu sou sua filha, você deveria me perdoar, deveria me amar não importa o que eu faça. Eu te amo, é por isso que isso dói tanto, mas amor não significa deixar você nos tratar como um caixa eletrônico sem sentimentos. Não significa te proteger das consequências quando você comete crimes de verdade. Então você vai mesmo deixar que eles me processem, sua própria filha? Sim. Ela ficou me encarando por um longo momento e então tentou um último ângulo, aquele que eu já esperava. A mãe não faria isso, a mãe realmente me ama. Sua mãe foi quem me disse para levar isso adiante. Foi ela que não conseguiu dormir por 3 dias depois de descobrir o que você fez. Foi ela que chorou por 2 horas por sentir que tinha perdido a filha. Então não ouse tentar nos colocar um contra o outro. Ela também acabou com isso. O rosto da Holly passou de desesperado para frio em cerca de 2 segundos. Tudo bem, eu não preciso de vocês, Dylan e eu vamos resolver isso, os pais dele vão nos ajudar, eles realmente se importam com o meu futuro em vez de me segurar por ciúme. Os pais do Dylan se importam com a imagem do filho deles. No segundo em que você se tornou um problema, com antecedentes criminais, eles te descartaram. A empresa do Dylan está questionando se mantém ele. Você acha que Philip Sting se importa com você agora? Agora você é o constrangimento que ele precisa explicar aos amigos do clube de campo. Você está errado, eles não são como você, eles entendem ambição, entendem querer mais do que uma vida entediante, em uma casa entediante, com pais entediantes. Aí estava. Você tem razão, eu sou entediante. Eu conserto caminhões, moro na mesma casa há 30 anos, me casei com a mesma mulher e fiquei com ela nos bons e maus momentos. Tenho orgulho de ter criado uma filha que teve todas as vantagens que nós nunca tivemos. Só não tenho orgulho do que ela decidiu fazer com essas vantagens. Ela não teve nada a dizer a isso, apenas ficou ali parada parecendo exatamente o que era, alguém que apostou tudo nas pessoas erradas e perdeu. Você pode ir agora. O detetive vai entrar em contato sobre a data da audiência. Certifique-se de comparecer, faltar só acrescentaria mais acusações. Eu te odeio, eu realmente te odeio agora. Eu sei, talvez um dia você entenda por que eu fiz isso. Você precisa ir embora, eu tenho trabalho a fazer. Ela foi embora, simplesmente saiu, quieta e derrotada. Eu a vi entrar em uma BMW que eu nunca tinha visto antes, provavelmente do Dylan, provavelmente a última coisa dele que ela ainda poderia usar, e ficar sentada no banco do motorista por um longo momento antes de ligar o carro e ir embora. Pat apareceu do escritório dos fundos, onde estava fingindo que não escutava. Você está bem, Wade? Sim, isso precisava acontecer. Você acha que ela vai mudar algum dia? Não, e eu estou em paz com isso. Voltei para a área de serviço e terminei a troca de óleo. Minha mente estava clara. Algumas decisões doem no momento, mas parecem certas no fundo do estômago. Essa era uma delas. Quando cheguei em casa naquela noite, John estava cozinhando o jantar e cantarolando, e eu soube que tínhamos feito a escolha certa. Naquela noite, na cama, John perguntou se eu tinha algum arrependimento. Eu disse que achava que tínhamos dado a Holly todas as oportunidades para ser uma boa pessoa e, se mesmo assim ela escolheu errado, isso não era culpa nossa. John concordou, disse que precisava acreditar nisso, porque, caso contrário, enlouqueceria tentando descobrir onde falhamos. Eu a puxei para perto e disse que resolveríamos tudo juntos, como sempre fizemos. 3 meses depois, estávamos naquele cruzeiro. As ilhas gregas eram exatamente tão bonitas quanto John tinha imaginado. Reservamos 2 semanas com uma varanda privativa e todas as manhãs sentávamos ali, tomando café enquanto assistíamos ao nascer do sol sobre o Mediterrâneo. Ficamos dias sem checar o telefone, apenas 2 pessoas casadas há 32 anos finalmente tirando as férias que tinham conquistado. As acusações contra Holly foram reduzidas a um delito menor, 2 anos de liberdade condicional, 100 horas de serviço comunitário, devolução integral dos 7.500 e um registro criminal que a acompanharia para sempre. Dylan perdeu o emprego de qualquer maneira, o noivado foi rompido e, 1 mês depois, Holly voltou a morar sozinha no apartamento dela. Philip parou de atender as ligações deles. O banco nos manteve informados à medida que o caso avançava. Holly nunca ligou para pedir desculpas, nunca tentou fazer as pazes. Com o tempo, John e eu paramos de esperar que ela o fizesse. A parte mais difícil não foi a raiva passa. A parte mais difícil foi aceitar que a filha que criamos tinha ido embora, substituída por alguém que valorizava dinheiro acima do amor e status acima da lealdade. John chorava às vezes, tarde da noite, quando achava que eu estava dormindo. Eu a abraçava porque não havia nada a dizer. Mas nós tínhamos um ao outro. Tínhamos nossa casa, nossa saúde e nossos amigos.
Tínhamos Rei, Pet e Lídia, que nos enviou um cartão de Natal dizendo que estava orgulhosa de nós. Tínhamos empregos dos quais nos orgulhávamos e uma vida construída juntos ao longo de 32 anos. Às vezes, amar significa responsabilizar as pessoas. Às vezes, significa vê-las fracassar, porque essa é a única maneira de aprenderem. Nós ficamos bem com isso, mais do que bem. Se você gostou deste vídeo, por favor, aperte o botão de inscrição. Isso ajuda muito o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.